porque acredita ser a herdeira de toda a cultura que havia sido produzida ao longo dos séculos pelo Império Romano. E com a sua queda, então, ela é detentora desse poderio romano, né, sobre os povos. Então, não somente um poder espiritual, mas um poder também legal, né, um poder também político. Então, quando você vê o surgimento, a gente vai ver também ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai ver detalhadamente quando você tem o surgimento desse poderio dentro desse meio, dentro dessa sociedade romana, né, o estabelecimento aí dessa instituição, você vê então uma diferenciação entre esta instituição e a igreja primitiva que a antecedeu. Então você vê uma transformação agora daquela igreja primitiva numa instituição política, tá ok? Por isso que catolicismo não é sinônimo de igreja primitiva. No princípio nós não tínhamos igreja católica, tá ok? No princípio nós tínhamos igrejas, e as igrejas todas submetidas a Cristo, que é o seu único cabeça, e as igrejas não exercendo uma sobre as outras um domínio político, vamos dizer assim. Então as igrejas, elas naturalmente, conforme você vê informações do Novo Testamento, elas são independentes entre si, se reunindo para discutir questões doutrinárias, por exemplo. Então, os crentes de Antioquia sobem para Jerusalém para se encontrar com as lideranças que debatem questões doutrinárias. Então, você tem aí uma reunião dos cristãos para debater, deliberar sobre um assunto. E você tem aqueles que são referência na igreja se unindo para deliberar sobre determinado tema. Mas você não tem uma organização política central, na qual um homem se arrogue ser o substituto de Cristo, que é o que o Papa se entende. O vigário de Cristo, o vigário de Deus na terra, o substituto de Cristo. Então, isso não faz nenhum sentido para a visão neotestamentária de igreja. E aí, quando você vê Pedro e João, eu me recordo logo daquilo que Cristo demonstrou, seu ensino, quando os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior, e Cristo põe uma criança no meio deles e diz: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então ele coloca essa questão e também deixa muito claro que entre vós não será como entre os gentios, que uns tentam se dominar, né, uns aos outros, se impor, se colocar como superiores. E aí Cristo coloca que aquele que quiser ser maior seja o servo entre todos. Então eu vejo isso de uma forma muito positiva. Se você quer crescer, se você tem ambição de crescer no reino de Deus, sirva, seja servo. Então a visão de Cristo inverte essa lógica mundana, né? Essa lógica naturalmente humana. Então Pedro e João são pessoas relevantes, importantes, grandes líderes, e Pedro, pelas suas características de personalidade, assume de certa forma um papel de liderança, uma vez que ele tem essa predisposição, então ele toma a frente, mas não no sentido de se entender melhor ou maior do que os outros, mas sim no sentido de servir aos demais, né? Servir a todos eles. E Cristo, de fato, ratifica, né, essa situação quando entrega a Pedro aquela visão do lençol que desce com aqueles diversos animais, e os animais, na ótica do judaísmo, são impuros, e Cristo diz para Pedro: mata e come. Ele resiste, mas enfim, Cristo o convence: não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro entende, está falando dos gentios, está falando da missão aos gentios, está falando de não rejeitar, não restringir o evangelho dentro do arraial do judaísmo, mas espalhar para todos eles, porque Cristo de fato os purificou ou os purifica com o seu sangue, quando eles aceitam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então você tem, com o convencimento de Pedro, você vai ter a sua palavra positiva, afirmativa no concílio, tá certo? No primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, quando ele se reúne para deliberar a questão importantíssima entre graça e lei. A salvação é por guardar, a salvação passa, né, pela necessidade de guardar a lei de Moisés e os costumes alimentícios, por exemplo, guarda de dias, ou a salvação é unicamente pela graça. Então, quando você tem esse grande debate e você tem algumas lideranças já do mundo gentílico, envolvido com o mundo gentílico, com as missões vindo até Jerusalém, e em Jerusalém você tem como que um quartel-general ali do cristianismo, ainda muito misturado com o mundo judaico, farisaico, na verdade, né? Mais especificamente. E ali então está um reduto, né? Desses judeus que aderem ao cristianismo, mas que não querem deixar as suas práticas, seus costumes, né? Da sua mentalidade farisaica. Então, quando Paulo e Barnabé vão até ali, se
da parte do Senhor Jesus Cristo não tivesse havido, num primeiro momento, esta preparação de Pedro para, num momento decisivo, dar a sua palavra de apoio, você teria certamente ali uma grande dificuldade para que Paulo e Barnabé e os irmãos que subiram de Antioquia conseguirem um convencimento ali, porque ali estava no reduto da igreja que estava ainda dentro de uma mentalidade, um mundo muito farisaico, muito judaico, tá ok? Então Pedro e João, você vê, são grandes lideranças. Pedro é mais espontâneo, João é um pouco mais introspectivo, mas é muito profundo na sua espiritualidade, de modo que seu evangelho é extraordinário. A sua descrição de Cristo é perfeita. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso é muito da característica, né, do apóstolo João. Apocalipse, né? Ele sendo levado, isso que veja uma porta aberta no céu, uma voz que diz, vem ver. E a partir dali toda aquela revelação do Apocalipse, aquela coisa extraordinária, né, arrebatadora. Então você vê João muito mais voltado para essas questões do mundo espiritual e Pedro muito mais prático, né, muito mais expansivo, né, mais espontâneo, aliás, muito mais espontâneo. As doutrinas, ele discorre aqui, é uma base muito simples, porque o movimento no qual hoje nós temos, né, nós temos na atualidade tomos e tomos de teologia, vide aí a Suma Teológica de Tomás de Aquino, por exemplo, se você quiser entender um pouco do que é a complexidade da teologia, as teologias sistemáticas que você pode encher estantes e estantes com elas, toda essa complexidade decorre das polêmicas. Então a igreja, isso é um movimento natural, isso é um movimento normal, não há de se estranhar essas características. A igreja por si não manifesta o interesse de tanta sistematização, de tanta complexidade, tá certo? De construir tantas teologias e doutrinas e dogmas e concílios, não parte da igreja. Por quê? O principal papel da igreja não é construir ideias sistemáticas e complexas e dogmas, nada disso. O principal papel da igreja é adorar a pessoa bendita de Cristo Jesus e proclamar a sua palavra a toda a terra. Né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é ide por todo mundo escrever livros de teologia. Então o primeiro impulso do cristão sempre tem que ser adorar a Deus e proclamar Cristo a todas as pessoas, né? A toda a terra, né? Só que com essa proclamação vem as discordâncias. Então vem os questionamentos sinceros e verdadeiros de pessoas que querem aprender, mas também vem as colocações capciosas de pessoas que pretendem destruir a mensagem. E aí surge um Ário, surge um Sabélio, surge um Pelágio, né? Surge um Marcion, né? Surge aquele com quem Orígenes discutiu, teve um Cerinto, teve diversos. Então você tem diversos polêmicos, diversos hereges, né? Os heresiarcas que surgem ao longo da história e que causam polêmica, ameaçam trazer confusão para o cristianismo, confundir a mente daqueles que estão muitas das vezes inclinando seu coração. Veja aí no próprio texto Simão Mago, Paulo pregando lá, né, a um grande representante romano, e quando Paulo Ricardo está dando ouvidos ao evangelho, está inclinado a ouvir o que Paulo está dizendo, e Simão tenta interferir, né, o Barjonas tenta interferir na situação, confundindo, né, contrariando, contraditando Paulo. E Paulo, imbuído do poder de Deus com autoridade, ele professa, né, que ele ficará cego até o final do dia. E aí, com aquele sinal, né, o procônsul então, de fato recebe o evangelho, vendo que aquele homem, além de estar pregando a palavra de Deus, também tinha o poder de Deus, né, tinha autoridade da parte de Deus. Então, dentro dos próprios textos do Diário dos Apóstolos, você já começa a ver essas polêmicas. Dentro da própria igreja, você começa a ver a polêmica, né? Quando em Antioquia, os apóstolos proclamando ali, comunicando, né, toda a vitória do evangelho, da proclamação da palavra de Deus, o grande êxito, né, na proclamação com a fundação de diversas igrejas, e surge um grupo ali para contraditar, não, mas eles têm que aceitar
a lei de Moisés, se circuncidar, guardar o sábado, guardar os preceitos alimentícios, não comer carne sufocada, e aí começa a surgir todo aquele peso, né, de costumes que eles querem lançar como meio salvífico. Então, os costumes, em muitas épocas da história, são úteis para reger a vida no cotidiano, para evitar pecado, impureza, evitar a pessoa adentrar por um costume que seja escandaloso. Então é necessário, Paulo também nas suas cartas instrui, Pedro instrui acerca de muitas situações nas quais o cristão tem que tomar cuidado com o seu comportamento, tem que zelar pelo seu comportamento, mas aquilo que estava sendo colocado é como meio salvífico. Então a salvação ela é somente através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora é salvo por graça e não por práticas de obras de lei. Tá ok? Então Tiago, ele não é contrário a essa verdade, uma vez que Tiago disse, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então as obras que Tiago mostra são oriundas da fé. Então a fé é que salva e não as obras. Tá ok? Então temos aí a estrutura na qual a fé em Cristo dá a nós a salvação que ele confere por graça. Então, cremos em Cristo como suficiente Salvador e por graça recebemos então da parte dele a salvação com o perdão dos nossos pecados. Então, temos aí a estrutura da fé doutrinária é simples, ela vai se tornar complexa com o passar do tempo, né, da história e com o levante de muitas polêmicas, tá ok, que ameaçam a igreja. Primeiro ponto, o maior caráter messiânico de Cristo, a doutrina essencial da ressurreição, ou seja, Cristo é o Messias, Cristo morreu, mas ressuscitou e Cristo vai voltar. Então, básico da doutrina cristã, e a partir daí surge todo o desenvolvimento, a partir das polêmicas que vão se levantando. O culto da igreja na antiguidade, ele também coloca aqui como simples. Primeiramente, a igreja, ela não entende, ela não associa a designação igreja a um templo, e nem o culto a um lugar. E aí vale aquela palavra que Cristo deu à mulher samaritana. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém, tá certo? Mas é em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam, 2 ou 3 estou eu ali no meio deles. Então temos um culto espiritual, temos um culto não ligado a determinadas datas ou lugares santos. Não, santo é a pessoa. E o templo é sua própria vida, seu templo é seu próprio corpo. Então temos aí o cristão sendo habitado pelo Espírito Santo, reunindo-se, sendo então o corpo de Cristo e Cristo ali no meio deles, onde quer que ele esteja, tá certo? Em qualquer circunstância em que ele esteja. Então temos aí um culto muito simples. Então haviam reuniões na casa dos irmãos, no pórtico, no perto do templo, num cenáculo, onde fosse, porque onde se reunissem, Cristo estava ali no meio deles. Até esse entendimento foi fortalecido na situação na qual eles estavam pós-crucificação, escondidos, com medo, tá certo? Apavorados, e Cristo, sem ninguém abrir a porta, se mostra no meio deles, aparece no meio deles. E eles, num primeiro momento, se assustam, mas depois o Senhor os faz entender, né, acerca da a sua presença, que ali não é um fantasma, ali não é um espectro, mas sim é ele ressurreto. E aí toma ali, come pão, peixe, ordena a Tomé que toque, né, nas suas feridas, uma vez que ele disse somente se pôr o dedo, né, nas feridas eu vou crer. Então ele ordena, e aí Tomé cai de joelhos, meu Senhor e meu Deus. Ele duvidou para que nós crêssemos, né? Tomé é dito isso acerca dele. Então nós temos aí essa situação na qual os cristãos têm um culto muito simples. Ele fala aqui acerca do domingo, sendo privilegiado, não por causa de nenhum concílio de Nicéia, nem coisa que o valha, mas sim pelo fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia. Então você tem um marco histórico agora, é a ressurreição de Cristo Jesus. É isso que importa, tá ok? Então Cristo Jesus, ele ressuscitou, então o marco importante para culto é a sua ressurreição, e ele é o nosso descanso. Então, questão do descanso de sábado, né, sábado sendo imposto como dia de descanso, não faz nenhum sentido mais, uma vez que já alcançamos o descanso na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aí ele fala do domingo, como que uma reunião matutina para leitura da Sagrada Escritura, uma reunião noturna, um culto seguido de uma chamada reunião ágape, no qual celebrava-se a ceia do Senhor.
Então ele fala dessa primeira estrutura que depois será substituída por um culto matutino e a ceia também matutina a partir da carta que ele descreve aqui de Plínio para Trajano. Então ele explica acerca dos cristãos que ao romper do dia se reúnem para celebrar o seu culto. Então, a partir dessas evidências, entende-se que priorizou-se então o culto matutino com a leitura da palavra, o ensinamento, profecia, cântico e celebração da ceia. Então é possível até que a igreja, num primeiro momento, celebrasse a ceia todo domingo. E isso pode-se até acreditar pelo fato dos cristãos estarem sendo intensamente perseguidos e ninguém ter certeza de quanto tempo de fato vai permanecer vivo, né? Uma vez que os cristãos no primeiro momento estavam sendo intensamente perseguidos pelo Império Romano. Então, eu não duvido que a ceia fosse celebrada de fato todo domingo. Então, você chegar até um domingo, poder celebrar um culto, certamente você vai celebrar também uma ceia ao Senhor em memória, né? A sua morte, sua ressurreição, e isso não é nada absurdo. Então, na atualidade, a gente tem uma ceia estabelecida para uma vez por mês, e eu acho que de fato é equilibrado, uma vez que não foi determinado se a ceia tem que ser uma vez por semana. Isso não há nenhuma determinação em nenhuma carta, em nenhum texto, tá certo? Do Novo Testamento. Então fica aí, né, cabe aí a coerência, né? Então para essa situação da igreja primitiva, provavelmente celebrava-se todo domingo. Para a atualidade, eu acredito que coerente é uma vez por mês. Uma vez por ano eu já acho algo excessivo, né? Então você tem a Igreja Cristã do Brasil que celebra uma vez por ano. Eu acho isso excessivo. A Santa Ceia, pelo menos uma vez por mês. A contribuição dos romanos eu já descrevi, tá? O domínio mundial de Roma. Em 63 eles chegam à porta da Palestina, mas desde 700 a.C. eles já surgiram e começaram as disputas internas dentro da Península Itálica, cresceram. Depois teve a Grande Guerra com Cartago, que foi um divisor de águas. Dali eles se tornaram um grande império marítimo. Depois dominaram, né, o território grego, egípcio, dos Ptolomeus. E aí depois você tem a chegada à Palestina e Roma dominando então todas estas regiões, tá ok? Os povos unificados, um dos privilégios, né, dos benefícios, aliás, privilégio não, um dos benefícios. Então, foi um benefício para a pregação do evangelho. Agora, claro, era um malefício para os judeus que tinham seu país submetido, né, subordinado à administração romana. Então, no primeiro momento você tem um procônsul romano, eles que organizam as províncias, eles que colocam quem eles quiserem para governar. Aí, por medida política de tolerância, eles permitem a existência de um sinédrio, no qual você tem 71 anciãos que podem julgar questões de religião e de costumes, mas não pode aplicar a pena capital. É por isso que eles tiveram que levar Cristo até Pôncio Pilatos, um procurador romano, para que ele decidisse se Cristo seria morto ou não. Inclusive ele lava as mãos e devolve para aquelas lideranças, né? Então você tem essas situações aí, mas teve que passar por ele. Então, claro que isso não é uma situação benéfica, né? Você tem que pagar impostos. E chegou um momento em que os imperadores passaram a se tornar mais intransigentes e passaram a exigir que os judeus, semelhantemente a todos os outros povos do mundo, que assim faziam, recebessem também a figura do imperador como um deus. Então você tinha este culto cívico, vamos colocar assim, para você demonstrar a sua fidelidade ao imperador. Então não era uma questão que de fato ele se achasse Deus, que tinha poderes sobrenaturais, mas era uma questão de subjugar. Então subjugar os povos, fazendo-os lhe adorar. Então ele queria impor que uma estátua sua fosse entronizada ali no templo, e isso para os judeus foi algo inaceitável. De fato eles eram muito fiéis nesse aspecto, então eles não aceitaram esta medida, e isso veio ocasionar então a grande guerra, né, do ano 70 da era cristã, que foi profetizada já por Cristo, quando disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então isso se concretiza, né, com esses movimentos aí no qual o império se torna intransigente, quer impor essas medidas, eles não aceitam, daí vem essa destruição, e futuramente os judeus tentam se reorganizar sob a liderança de Bar Kokhba, e tentam novamente uma guerra contra os romanos, quando então serão completamente expulsos dali. Aí vem a grande diáspora dos judeus sendo espalhados pelo mundo em 135 da era cristã, uma coisa assim.
São povos unificados, Pax Universal, a Pax Romana, a lei romana, submetendo todas as outras demais. Então você não tinha esse problema de fronteiras. Então seria algo muito complicado, muito sério, se você tivesse uma grande fragmentação de povos, como era de fato, né? Então, impérios que não conseguiram se estender de uma forma tão vasta e muito menos unificar, né, pacificar e se impor sobre as administrações locais. Então, se não houvesse um Império Romano estabelecendo essas condições, e aí passa a ter mais sentido. Olha só a coisa extraordinária, né? Passa a fazer mais sentido quando você se lembra de que Cristo, no seu julgamento, foi colocado diante de Pôncio Pilatos, que olhando para ele ali, já havia sido surrado durante toda a madrugada, toda a noite e madrugada, estava amarrado com as suas roupas já estragadas, né? Com a sua face machucada. E Pôncio Pilatos olha para Cristo e diz: Não sabes que tenho poder para te prender ou para te soltar, te libertar? E Cristo olhando para aquele menos que nada, né, aquele fragmento de coisa nenhuma, ele trata de o atualizar com relação à realidade dos fatos. E ele diz: Nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Então, certamente aquela frase fez a coluna de Pôncio Pilatos, né, congelar, né, como se deve ter subido um calafrio por toda a sua espinha. Uma frase vinda de um homem que estava ali diante dele, surrado, né, arrebentado, e ele tem a coragem de falar algo assim diante de um procurador romano. Então, com certeza certamente havia algo muito especial, né, naquele homem. Como o outro centurião romano, ao pé da cruz, quando Cristo dá o brado, rende o seu espírito, aqueles eventos cósmicos acontecem, né, o escurecimento do dia e tudo mais, e ele olha para aquele homem pendurado na cruz, né, e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, o que ele viu, né, o que ele percebeu? É muito surpreendente, é muito maravilhoso. E de que Cristo está falando, né? Que nenhum poder teria submisso do céu fosse te dado. É exatamente isso. O céu, Deus, o trono de Deus, tá certo? O Senhor, o majestoso, foi quem permitiu esses movimentos históricos. A propagação do helenismo, a fundação dessas Alexandrias, a divulgação do idioma grego, a helenização dos povos, depois o levante, né, de Roma, a dominação, tá certo? O vasto império que estabeleceu, as estradas que construiu de comunicação entre essas terras, a Pax Romana que impôs a pacificação dos povos, a subjugação de todas as administrações locais a um poder central, tá certo? Com isso, a unificação. E aí você tem a facilitação do trânsito. Então você pode transitar por todas essas terras que antes eram administradas por pequenos reis que se achavam pequenos deuses e que atrapalhavam o caminho dos outros por seu bel prazer, cobrando impostos ou não permitindo que atravessasse ali. Então, não quero saber de cristianismo, você não vai passar aqui, não vai entrar aqui, aí teria que dar a volta por outro. Então seria assim, muito, muito mais difícil. Aí com a plenitude dos tempos e com a permissão de Deus para estes eventos históricos, você tem a transformação do mundo, tá ok? Então você tem aqui essa situação, conforme colocado aqui, o intercâmbio entre os povos, tá ok? Intercâmbio entre os povos, que é exatamente isso que eu estou descrevendo para vocês. Então, com essas condições, havia mais trânsito. Então, as pessoas transitavam, o comércio transitava entre as nações, diferentes nações, as religiões também, as ideias, as filosofias, tudo isso passava a ter livre curso, né? Transitava pelas estradas e alcançava diferentes regiões. Então, quando o cristianismo partiu, os apóstolos partiram para o evangelismo, se beneficiaram também dessas condições. O mundo, ao surgir o cristianismo, as condições religiosas, você tem as condições religiosas, tá? O mundo ao surgir o cristianismo, subtópico aqui, as condições religiosas, a religião romana do Estado, as religiões orientais, a curiosidade e o anseio religioso e as condições intelectuais. Você tem todos esses pontos aqui que eu quero contribuir com o entendimento deles através de uma leitura. Eu vou trazer diversas leituras aqui ao longo do nosso curso, viu? Um livro que eu quero trazer é História da Reforma. História da Reforma,
Deixa eu pegar aqui o nome do autor, que é meio complicado. Ele é da Casa Editora Presbiteriana, tá? O autor, J.H. Merle de Albinet. J.H. Merle de Albinet. Temos aqui o volume 1, tá ok? É um livro antigo esse aqui. Deixa eu ver de quando é esse livro. Esse livro aqui é antigão. Não estou encontrando aqui a data. Deixa eu ver. Ah, de 1951. Tá? Esse livro aqui é de 1951. É uma raridade que eu consegui encontrar aí nos sebos. E ele tem conteúdos muito interessantes. Então, o título está relacionado à reforma, mas ele faz uma pesquisa histórica, tá certo? Do princípio do cristianismo, e ele vai traçando todo o desenvolvimento histórico com o surgimento do cristianismo, expansão, institucionalização da Igreja Romana, tá ok? Paganismo dentro da Igreja Romana, e aí ele quer construir todo o entendimento da necessidade da reforma, com o retorno à base, com o retorno à Igreja original, a Igreja que está alicerçada na Sagrada Escritura, e não nos documentos papais nem conciliares, mas sim na Bíblia, na Sagrada Escritura. Então ele vai nos descrever exatamente esses pontos que estão sendo abordados aqui na apostila. Ó. Mundo quando surge o cristianismo, condições religiosas, a religião romana e o Estado, as religiões orientais, curiosidade e anseio religioso e as condições intelectuais. Então, para responder essas questões, eu quero contribuir com esse texto aqui, ó, na página 15. O estado de coisas antes da reforma. Veja. O mundo enfraquecido desfalecia em suas bases, quando apareceu o cristianismo. Deixa eu só. Pronto, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. O mundo enfraquecido desfalecia em suas bases quando apareceu o cristianismo. As religiões nacionais, que haviam sido suficientes aos pais, não satisfaziam já os filhos. A nova geração não podia conformar-se com as antigas formas. Os deuses de todas as nações concentrados em Roma, então havia esse grande sincretismo aplicado, né, pelo Império Romano, que era uma medida política tentando unificar esses povos debaixo do seu domínio. Né? Então, admitiam esses deuses dentro do seu panteão, mas, todavia, né, impunham que eles, por outro lado, também aceitassem, acatassem as suas leis e também seus deuses, e principalmente a figura do imperador. Então, era uma troca, né? E isso para que se estabelecer, ficasse muito claro o domínio romano sobre esses povos. Tinham, vamos lá, concentrados em Roma, tinham perdido seus oráculos. Então, esses cultos, esses deuses tinham perdido seus oráculos, os seus profetas. Assim como os povos sua liberdade. Postos frente a frente no Capitólio, destruíram-se mutuamente. As divindades desfaleceram. Um grande vazio se notava na religião do mundo. Então você tem, da mesma forma que você tem esse sincretismo operado por Roma, com a aceitação desses diversos deuses, dessas nações, por outro lado, você tem também a destruição mesma, né, desses cultos, desses deuses, uma vez que eles não tiveram poder para proteger seus povos. Então, esta ideia do poder desse Deus está destruída. Então, esses deuses, assim como foi feito no Egito, quando o Senhor trouxe as pragas, e cada praga daquela atentava contra o poderio de uma deidade egípcia, você tem então a contradição de seu poder. Então você tem sua destruição. Aqueles deuses estavam ali, mas estavam na verdade como cativos do Império Romano. Então o mundo está de joelhos diante de Roma. Roma é o poderio, né, que havia se levantado. Um certo deísmo, baldo de espírito e vida, flutuava por algum tempo sobre o abismo em que se haviam submergido as rigorosas superstições dos antigos. Então, ele descreve aqui de uma forma bastante profunda o estado de espírito, né? O estado de espírito desses povos diante do fracasso de seus deuses, da destruição de suas soberanias, né? E da sua subjugação ao Império Romano. Então, você tem como que uma negação, tá certo, desses deuses. E aí você tem uma brecha, né, uma brecha extraordinária para a entrada então da pregação acerca daquele que morreu e ressuscitou, né, do Senhor Jesus Cristo.
Porém, assim como todas as crenças negativas, ele não podia conservar nem edificar coisa alguma. Em, Vamos lá, bem depressa, as nacionalidades mesquinhas caíram com seus deuses. Os povos fundiram-se. Na Europa, na Ásia, na África, não houve mais do que um império. O gênero humano começou a sentir sua universalidade e sua unidade. Então o Verbo se fez carne. Coisa maravilhosa, né? Aquilo que chamamos de plenitude dos tempos. Veja só. Deus apareceu entre os homens e como homem para salvar o que estava perdido. Em Jesus de Nazaré habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Este é o maior acontecimento dos anais do mundo. Os tempos antigos o haviam preparado, os modernos dimanam dele. Os modernos dimanam dele. Ele é o seu centro, seu vínculo, sua unidade. Desde então, todas as superstições do mundo não tiveram mais sentido algum, e os enfraquecidos restos salvos do grande naufrágio da incredulidade submergiram-se ante o sol majestoso da verdade eterna. O Filho do Homem viveu 33 anos no mundo, curando os enfermos, instruindo os pecadores, não tendo jamais um lugar onde repousasse a cabeça, fazendo brilhar no meio deles, fazendo brilhar, deixa eu ver aqui, que eu me perdi, fazendo brilhar no meio deles, fazendo brilhar no meio deste abatimento, fazendo brilhar no meio deste abatimento uma grandeza, uma santidade, um poder, uma divindade como o mundo jamais havia conhecido. Inclusive, este era o espírito daqueles que ouviam Jesus ensinar, né? De onde lhe vem tal sabedoria, né? Quem lhe deu tal autoridade? Então, essa era a surpresa daqueles que ouviam a pregação de Cristo. Tanto judeus como gentios que ali habitavam, todos se surpreendiam diante da grandiosidade da pregação do Senhor Jesus Cristo. Padeceu, morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Seus discípulos, começando por Jerusalém, correram o império e o mundo, anunciando por toda a parte seu mestre como autor da salvação eterna, no meio de um povo que rejeitava todos os outros. Deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Saiu a misericórdia. Do seio de um povo que rejeitava todos os outros, saiu a misericórdia. Com relação aos judeus, que se enclausuraram dentro de seus costumes e de sua religião nacional, né? Não olhando para a missão que já havia lhe sido dada por parte do próprio Deus de proclamar aos povos acerca do Deus verdadeiro, mas eles não assumiram essa responsabilidade. Aí você vê a parábola, por exemplo, né, da vinha, né? Então você vê quando Deus envia mensageiros, eles matam todos aqueles que são enviados, os profetas, e depois ele envia o próprio filho, e a estes também ele mata. Mas o filho, tendo ressuscitado, então toma de fato o poder, né, que ele tem, a autoridade que lhe é dada, né, todo o direito que lhe cabe, e ele substitui então. Então os judeus são removidos de seu posto e colocados agora, os cristãos colocados agora, todos aqueles, independentemente de raça, de cor, de condição social, como Paulo diz, né? Nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Então a videira é tirada deles, a vinha é tirada deles e colocada, né, agora a igreja, anunciando por toda parte seu mestre como autor da salvação eterna. Do seio de um povo que rejeitava todos os outros, saiu misericórdia, que os chamava e os reunia. Um grande número de asiáticos, de gregos, de romanos, conduzidos até então por sacerdotes aos pés dos ídolos mudos, creram no Verbo. Este iluminou repentinamente a terra como um raio de sol. Disse Eusébio, essa frase é de Eusébio, disse Eusébio, né? Um sopro de vida começou a mover-se sobre este vasto campo de morte. Um povo novo, uma nação santa formou-se entre os homens, e o mundo, espantado, contemplou nos discípulos do Galileu, uma pureza, uma abnegação, uma caridade, um heroísmo que até que até já tinha perdido ideia. Então, somente até aqui, o texto dele é muito maravilhoso, ele é muito profundo nas suas palavras,
mas não vou me estender muito para não ser cansativo aqui nesse acréscimo, né? Então temos aqui J.H. Merle de Albinet com História da Reforma, mas principiando aqui com a base, né, de formação da igreja, né? Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, qual era a condição do mundo e o momento, né, de surgimento da igreja. Então você tem com esse texto o esclarecimento, condições religiosas, né, esse desmantelamento das religiões, a religião romana, então